E agora, questões de direito administrativo, parte 2. Olá, eu sou o Viriato e este é o canal do Viriato. E aí, galera, seguindo o nosso roteirinho, então esse é o vídeo de número 2 de um total de 10 vídeos. Nesse aqui nós trataríamos de questões sobre administração indireta. Serão 12 questões do número 13 até o número 24. E para a gente não perder muito tempo, eu não irei ler o enunciado do vídeo, tá certo? Esse enunciado vai aparecer na tela durante uns 3 segundos e você poderá pausar a apresentação para lê-lo. Ou, se preferir, todas essas questões estarão aqui abaixo na descrição, beleza? E vamos lá dar início com a questão de número 13. Ela trata sobre a desconcentração ou descentralização, dois fenômenos da nossa administração pública. Só explicando, a desconcentração é um tipo de departamentalização e ela ocorre na mesma pessoa jurídica, e é aí que surgem os órgãos. Por exemplo, delegacias de polícia, delegacias eleitorais, repartições públicas, postos de saúde, etc. No caso da descentralização, é um tipo de terceirização. Nela, cria-se uma nova pessoa jurídica, que é o caso do Bacen, o Banco Central do Brasil, a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, e a ANP, a Agência Nacional de Petróleo. Portanto, como a gente pode ver, o gabarito é falso. Um órgão pode ser entendido como uma simples repartição de atribuições de um ente estatal, ou seja, a criação de um departamento que vai tratar de um assunto específico, como finanças, RH, etc. Portanto, a criação de um novo órgão é o resultado do processo de desconcentração. E lembrando novamente, ocorre dentro da mesma pessoa jurídica. Questão 14. Essa questão é muito interessante porque ela vai tratar do fenômeno da deslegalização ou delegificação. Então é mais ou menos assim. A lei vem em primeiro lugar e ela tem o poder de alterar o nosso sistema jurídico. Já o regulamento tem outra função, que é de explicar a lei para que ela possa ser cumprida de maneira objetiva. Observe que para um regulamento é necessário uma autorização legislativa, que é esse fenômeno, a deslegalização ou delegificação. Então, por exemplo, digamos que o Congresso Nacional aprove uma determinada lei sobre o petróleo. Cabe à ANP, Agência Nacional de Petróleo, criar normas e regulamentos sobre questões técnicas dessa lei para que ela possa ser cumprida de maneira objetiva. Correto? Gabarito verdadeiro. Questão de número 15. E o gabarito é verdadeiro. Como a gente pode ver aí nessa tabelinha, a desconcentração pode ocorrer em razão da matéria, da hierarquia ou do território. Questão de número 16. Gabarito é verdadeiro. Então é assim, conforme a teoria do órgão ou imputação volitiva do Estado, um órgão ele não tem vontade, porque ele não é nem pessoa física ou jurídica. Ele é, na verdade, parte de um corpo maior que é o Estado. Porém, os órgãos possuem agentes públicos com determinadas atribuições. E quando esses agentes eles atuam, os seus atos são creditados, ou melhor, atribuídos ao órgão em questão. E, numa visão mais ampla, ao Estado. Um exemplo pode ser a atuação de um policial militar, que será sempre creditada à Polícia Militar, que, por sua vez, é um órgão do Estado, e, portanto, a ação do policial não é creditada a ele, pessoa física, mas sim ao Estado como um todo. E agora, uma questão extra sobre teoria do órgão, só para a gente finalizar esse assunto. Questão 16, extra. E o gabarito também é verdadeiro. Então é assim. Na teoria do órgão, primeiro, só tem vontade uma pessoa, que pode ser uma pessoa física ou jurídica. Segundo, o órgão não é pessoa e, portanto, não tem vontade. O órgão é, na verdade, parte de um corpo maior. Terceiro, porém, os atos praticados pelos seus agentes, que são servidores, funcionários, empregados, etc.,
são representativos da vontade desse órgão e, em última análise, da vontade do Estado. Pela teoria da imputação volitiva, podemos dizer que se atribui ou se imputa uma vontade ou uma volição a quem não tem vontade. O órgão não tem vontade, mas podemos atribuir a ele vontade por meio da ação dos agentes públicos. E agora a questão de número 17. E o gabarito é verdadeiro. Os serviços sociais autônomos ou entidades paraestatais, elas são instituídas por lei, possuem personalidade jurídica de direito privado, não possuem fins lucrativos, recebem dotações orçamentárias, ou seja, dinheiro público, ou ainda contribuições paraestatais ou privadas para poderem atuar. O objetivo é a assistência ou o ensino a uma determinada categoria social ou profissional. Temos, por exemplo, o SENAC, o SESI, o SESC, etc. Eles colaboram de forma paralela, por isso paraestatais, na atuação do poder público, na atuação do Estado. Porém, atenção, não compõem a administração pública, seja ela direta ou indireta. E o gabarito é verdadeiro. Questão de número 18 agora. E o gabarito também é verdadeiro. Somente as entidades acima destacadas é que fazem parte da administração pública indireta. Observação: não fazem parte, mas auxiliam a administração pública. As entidades paraestatais, que acabamos de ver, as OS, Organizações Sociais, e as OCIP, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Questão de número 19. O gabarito é verdadeiro também. Pode-se entender a administração direta como um conjunto de órgãos de uma determinada pessoa jurídica, ou seja, é o somatório de cada centro de competência ou órgão que atua em nome da pessoa a qual está subordinada. Então, no exemplo 1, nós temos a União, que é uma pessoa política, que é o somatório de diversos órgãos, como a Presidência da República, a Casa Civil, os ministérios, etc. O segundo exemplo é o município, que também é uma pessoa política e é o somatório dos órgãos prefeito, gabinete do prefeito, as secretarias e por aí vai. Questão de número 20. O gabarito é verdadeiro. Trata-se de um sistema híbrido. Abaixo nós temos o artigo 173 da nossa Constituição, o parágrafo 1º e os incisos 2 e 3 que tratam desse assunto. Então, o 2 determina que tanto a sociedade de economia mista quanto a empresa pública vão se sujeitar ao regime jurídico próprio de qualquer empresa privada. Já o inciso 3 vai dizer que, no caso de contratação de obras, serviços, compras, etc., deve-se observar os princípios da administração pública, ou seja, licitações, concursos públicos, etc. E mais uma informação, esse parágrafo inteiro foi incluído na Emenda Constitucional número 19 de 1998. Gabarito, então, da número 20 é verdadeiro. Questão 21. A questão é falsa. O poder público pode ser controlador de uma empresa privada desde que tenha autorização do legislativo. Porém, essa empresa não será automaticamente uma sociedade de economia mista. Para isso, existe a necessidade de todo um procedimento legal específico que veremos nas próximas questões. Questão 22. Gabarito verdadeiro. No ato de criação de uma nova entidade, ou seja, na descentralização, na administração indireta, que pode ser, por exemplo, uma fundação pública, uma autarquia ou uma sociedade de economia mista, ou ainda uma empresa pública, o ente político, que é a União, Estado ou município, deve especificar qual atividade a ser exercida, como determina assim o princípio da especialidade, gabarito verdadeiro. Questão de número 23. O gabarito é verdadeiro. Vamos ver agora um rápido esqueminha para a criação das entidades da administração indireta. Então você pode ver aí que em vermelho nós temos as pessoas jurídicas de direito público,
que são as autarquias ou as fundações públicas de direito público. E em verde, as pessoas jurídicas de direito privado, que são as fundações públicas de direito privado, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. E reforçando, somente essas 5 entidades é que pertencem à administração pública indireta. E continuando, vamos ver agora qual deve ser a sequência dos eventos para a criação desses entes da administração indireta. E esse processo se inicia com o Executivo enviando ao Congresso Nacional um projeto de lei. Caso o Legislativo aprove esse projeto, ele se transforma em uma lei específica, como determina o inciso 19 do artigo 37 da nossa Constituição. Porém, essa lei ela irá criar a pessoa jurídica de direito público, ou seja, a partir desse momento, a pessoa jurídica de direito público passa a existir e já estará apta a assumir direitos e responsabilidades. Já no caso da pessoa jurídica de direito privado, essa lei específica apenas irá autorizar o Executivo a criar a tal entidade. Sendo assim, são necessários mais 2 passos, a saber. No terceiro passo, o Executivo emite um decreto executivo que vai regulamentar essa pessoa jurídica. E o último passo é o registro, que pode ocorrer num cartório de registro civil das pessoas jurídicas ou na junta comercial. Só um detalhe, nos casos das fundações, tanto de direito público quanto de direito privado, ainda no projeto de lei, ainda no primeiro passo, esse projeto de lei deve acompanhar uma lei complementar que vai definir qual é a área de atuação dessas entidades. E agora, só para finalizar o processo de criação de ente da administração indireta, segue o texto constitucional no seu artigo 37, inciso 19 e inciso 20. Só um detalhe, o autarquia que está em vermelho significa autarquia e fundação pública de direito público, e fundação que está em verde é fundação tanto de direito privado ou público, como nós já comentamos. E agora, para finalizar a nossa apresentação de hoje, a última questão, a questão de número 24. E o gabarito é falso, pois, conforme o artigo 4 do Decreto-Lei nº 200 de 67, as entidades da administração indireta, elas apenas vinculam-se ao Ministério em cuja área de atuação estiver enquadrada a sua atividade principal. Por exemplo, o Banco Central do Brasil, ou Bacen, é vinculado ao Ministério da Fazenda. Reforçando, nesses casos, não existe uma relação de subordinação ou de hierarquia. E aí mais alguns detalhes sobre o processo de desconcentração e descentralização que a gente acabou de aprender. A desconcentração tem a ver com a administração direta, é um tipo de departamentalização que ocorre na mesma pessoa jurídica e trata da criação de novos órgãos, que possuem relação de subordinação, controle hierárquico e autotutela do Estado. Já na descentralização, que trata da administração indireta, é um tipo de terceirização, onde ocorre o surgimento de uma nova pessoa jurídica, ou seja, a criação de uma nova entidade. Nesses casos, existe uma relação de vinculação com o poder público, com controle finalístico e, no caso federal, trata da tutela ministerial. É isso aí, meus amigos. Esta foi mais uma apresentação do canal do Viriato. Veja os nossos vídeos, é só clicar no quadrinho. Eu te aguardo lá. Muito obrigado e até breve.